Crianças, a cultura barroca a partir dos Davis, de Bernini e Michelangelo. Michelangelo, bastante famoso, essa escultura todo mundo já viu em algum momento da vida. É o Davi à esquerda. O de Bernini, talvez não tão famoso quanto o de Michelangelo, mas igualmente belo, igualmente perfeito. Galera, como vocês podem notar, nessas obras, nessas esculturas, é possível identificar cada tracinho da musculatura desse Davi, sabe? Davi que matou Golias na pedrada? Então, é esse cara aí. Galera, a gente pode interpretar nessas esculturas movimento, teatralidade, dramaticidade. Vejam Davi da esquerda de Michelangelo, todo pensativo e preocupado, afinal de contas, um homem de estatura mediana vai enfrentar um gigante de quase 3 metros de altura. Isso como diria... Não, eu não vou fazer essa referência porque sertanejo, meu Deus do céu, né? Sertanejo de música de velho. Não tô falando do universitário, tô falando de velho mesmo. Mas depois a gente fala sobre as músicas engraçadas aí em sala de aula. Galera, esse Davi está com medinho, ele está preocupado, ele vai enfrentar Golias, ele está em seus ombros com o seu estilingue. E a arma é essa que ele vai utilizar para vencer o gigante. E, pessoal, vejam bem, a movimentação, a dramaticidade, a movimentos, tudo isso está interconectado com as posturas desses Davis. E, pessoal, por que a partir deles a gente pode compreender a cultura barroca? Porque, galera, da mesma forma como as obras elaboradas ao longo do Renascimento tinham um aspecto dionisíaco, digamos. Dionisíaco, eu me refiro ao cultivo do carnal, o cultivo do mundano, o antropocentrismo. No Barroco, a gente vai ter uma retomada forte à perspectiva cristã. Voltamos às questões apolíneas, ou seja, a questões um tanto quanto mais sérias, voltado para a percepção de Deus e do sagrado, distanciando-se profundamente do profano. Nós temos aí, pessoal, imagens religiosas. Davi é um personagem bíblico. E, para além da seriedade desse cavaleiro que viria a representar um papel importantíssimo para o povo judeu, temos aí também movimento, dramaticidade, expressões faciais, teatralidade, tudo isso presente de forma bastante complexa, esculpido no mármore. Professor, na pintura, na escultura, na literatura, na engenharia, na arquitetura, isso tudo a gente vai poder identificar também. Sim, senhores, isso não é especificidade da escultura. Não, senhores, de forma nenhuma. Por quê, professor? Porque havia uma série de convenções barrocas que, como eu falei, pessoal, elas eram diversificadas, elas não eram bem delimitadinhas, cada uma em sua caixinha, mas se a gente for identificar características naquelas obras, a partir das quais a gente poderia dizer ou não, eis aí uma obra barroca, elas seriam as seguintes: expressão de contradições, tendência ao ornamentalismo, alegoria, preocupação com a instabilidade da vida, religiosidade exacerbada, ou seja, exagerada, e, por fim, o cultismo e o conceptismo. Professor, convenções são ideias difundidas e compactuadas por um mesmo grupo? Eles concordam com uma série de coisas em comum? Isso mesmo, galera, isso mesmo. Por isso que a gente pode elencar características dentro de uma corrente estética, tá? Aqueles artistas convencionaram apresentar esses elementos em suas obras. Não que eles tenham combinadinhos, todo mundo se juntou lá no restaurante e falou: vamos fazer isso? A gente vai fazer A, B, C, D, E? Não foi isso que aconteceu. De qualquer forma, esses elementos podem ser mais ou menos bem identificados nas obras que estão circunscritas a essa corrente estética, o barroco.
Galerinha, falemos de um por um. Primeiro deles, contradições, ou seja, elementos contraditórios eram colocados no palco. O prazer de viver e o medo da morte. A dedicação ao corpo, ao mesmo tempo em que era abdicado de uma série de coisas em função da salvação da alma. Havia o predomínio da realidade, mas também o prestígio da fé. Mundo material versus mundo espiritual. Postura racional e humanista e aquele medo, aquela culpa pelo pecado. Acontecimentos efêmeros sem valor nenhum, ao passo em que também podemos identificar sentidos permanentes, eternos, o finito contra o infinito. Nossa, professor, é toda hora branco e preto, 0 e 1, alto e baixo, gordo e magro, contradições o tempo todo? Sim, senhores. Sim, senhores. E como isso aparece, por exemplo, na literatura? Da seguinte forma, galera. Por meio de alguns recursos linguísticos, como, por exemplo, a antítese, que é a aproximação entre elementos termos opostos. Olha só. O peito, fogo, dano nos olhos, água. Fogo e água. Em um mesmo trechinho da prosopopeia de Bento Teixeira. Elementos opostos próximos. Ao peito, fogo, dano. Aos olhos, água. Pessoal, vejam só. Havia também outro recurso que poderia fazer com que aquele elemento que colocava questões opostas em um mesmo espaço. Professor, para de enrolar, fala logo. Galera, me refiro ao paradoxo. Por meio do paradoxo, era possível trazer aquele efeito à literatura também. Como assim, professor? Paradoxo? Sim, senhores. Um discurso, quando construído de forma contraditória ao senso comum. Nesse tipo de linguagem verbal, pessoal, ocorre a existência de dois termos que se anulam. Sois anjo que me tenta e não me guarda. Oxe, professor, o anjo tenta ou guarda? Galera, isso é interessante, vejam só, isso está presente na obra poética de Gregório Matos. É um anjo que me tenta e não me guarda. Isso é um paradoxo, isso é um tanto quanto paradoxal, afinal de contas, somos instruídos a acreditar na perspectiva, somos instruídos a ver o anjo enquanto um protetor. Somos instruídos a ver um anjo como um elemento de proteção a nós humanos. Como o anjo vai me tentar não me guardar, professor? Somente, pessoal, a partir do momento em que a construção desse ser se mostra de maneira paradoxal, tá? Isso vai estar evidente, por exemplo, em uma obra, numa escultura chamada O Êxtase de Santa Teresa. Santa Teresa, pessoal, que recebe a visita de um anjo e a partir do momento em que ela entra em contato com esse anjo, ela entra em êxtase carnal. É quase como um orgasmo, tá? Nossa, professor, que coisa feia. Galera, eu quero que vocês pensem isso não como uma questão pornográfica, não como uma coisa sexualizada, mas como uma brincadeira estética por meio da qual é colocado em um mesmo plano elementos contraditórios. É o contato angelical, ou seja, é a alma daquela pessoa que entra em contato com um ser não terreno, com um ser etéreo, e que está usufruindo da felicidade que só é possível diante de uma situação tão extraordinária quanto aquela, tá? Então, é o gozo carnal diante do contato com o etéreo. É o mundano e o divino em uma mesma obra. Fica claro, pessoal? Criancinhas, eis a obra que eu acabei de mencionar. E como vocês podem ver, ela é bastante bonita, cheia de detalhes. Parece que as roupas do anjo e também da Santa Teresa estão esvoaçando diante do vento. Parece que a qualquer momento alguém vai se mexer. Há muitos ornamentos, há muitos detalhes, há muita riqueza. Galera,
Isso é característica do barroco, tá? Isso é característica do barroco. Eu já mencionei, mas reforço. Dramaticidade, movimento, teatralidade, expressão de sentimentos por meio da forma como os rostos estão se contorcendo. Olha só, Santa Teresa, está evidente que o contato com o angelical para ela está sendo orgasmático, está sendo o máximo, está sendo muito legal, tá? Dá essa impressão de que ela está suspirando de satisfação, não de tristeza, não de ódio, não de dor, mas sim de satisfação. Isso fica presente nas feições da retratada. Isso é um elemento que deixa bastante claro a questão do ornamentalismo no barroco. Professor, fala mais que está muito legal. Como que o ornamentalismo aparece na literatura? Galera, tomemos como exemplo o Lampadário de Cristal, do padre do clérigo Jerônimo Bahia. Como vocês vão ver, galerinha, ele usa uma série de elementos como a rima alternada, cruzada e interna. Vários recursos estilísticos como inversões, paralelismos, quismos, figuras de estilo diferentes como metáforas, hipérboles. Vejam só, é bastante rica a literatura barroca. Ela é um tanto quanto complicada, um tanto quanto complexa, devido ao grande número de recursos literários empregados na mesma. Ornamentalismo. Alpe luzido luminar nevado, pompa da régia, sala tesouro no valor, brinco na gala, onde a matéria vasta, a sutil arte fazendo ilustre excesso. O preço abate, sublimando o preço, confusão porém clara, da lúcida no céu, na terra escura, ciência que reparte, fortuna Vênus, infortuna Marte, porque quando separa do cristalino céu, céu estrelado, vosso puro cristal, vossa luz pura, une fazendo o próprio peregrino com estrelado céu, céu cristalino, lâmpada soberana, digníssima. Galera, vou parando por aqui, porque eu acredito que já tenha sido possível identificar uma série de recursos, como os mencionados anteriormente. Há muitos recursos literários, há muitas situações paradoxais, há muitos termos contraditórios aí colocados, como, por exemplo, fortuna e infortúnio. Há também um elemento sendo tratado com o valor divino. Vejam só quanta problematização em torno de um simples lampadário. Galera, é o efêmero sendo tratado com o valor de algo eterno, ou seja, é algo contraditório sendo trazido à tona. É algo com aparente pouco valor, mas que devido à importância que lhe foi dada por meio da literatura, assume quase que uma postura apoteótica, quase como uma postura de algo divino, mas não é, é um simples lampadário. Professor, que mais, galera? Só no próximo bloco. Espero vocês lá.